palavra é viva, que a tua palavra traz transformação, cura, restauração e restituição sobre as nossas vidas. Nós queremos ser cheios de ti. Fala conosco nessa noite, meu Deus, que nada impeça o teu agir, que nada impeça, papai, o Senhor de falar conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que a tua presença continue, ó Pai, a ser real neste lugar. Fala conosco por intermédio da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dê uma glória a Deus, dê uma salva de palma ao Senhor e continue em espírito de adoração. Continue em ministério com o Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Deus está cuidando de ti. Diga para 3 pessoas: Deus está cuidando de ti. Aleluia. Que música linda. Que mover do Senhor essa noite sobre nós. Aleluia. Deus é aquele que cuida dos seus filhos. É aquele que provê. É aquele que manifesta bondade, graça, misericórdia, porque Ele é Deus, acima de tudo e de todos. Amém? Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Nós estamos nessa noite para celebrar uma festa ao Senhor, amém? Para glorificar e exaltar aquele que vive para sempre. Essa noite é a noite de cearmos, é a noite de lembrarmos com alegria e com gratidão. Hoje é a noite de Eucaristia, gratidão a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós, o sacrifício do seu próprio Filho ao nosso favor. Então nessa noite nós estamos aqui para celebrarmos a vida de Jesus, porque Ele vive e nós viveremos. Ele sustenta toda a criação e nele tudo subsiste. Os átomos, as moléculas, as células, toda a criação, da menor partícula viva, é Ele que sustenta, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Então estamos aqui para celebrar ao nome de Jesus Cristo. Você pode glorificar a Cristo essa noite? Você pode dar glória ao Senhor Jesus, pode se alegrar pelo sacrifício dEle por nós, pelo sacrifício dEle por você. Bendito seja o Senhor Jesus, maravilhoso Salvador, maravilhoso Senhor de nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre algo especial dentro do contexto da ceia, dessa festa que nós iremos fazer hoje. Glória a Deus. Quero dizer que a cruz para nós é um divisor de história. A cruz está para nós como um marco de tempos novos. Existe sempre um antes e um depois da cruz, porque na cruz Jesus entregou sua vida, porque na cruz Ele assumiu a maldição em meu e em seu lugar. A história foi dividida entre antes e depois de Cristo. Por isso nós estamos aqui essa noite. Não há razão para estar aqui essa noite, se não for para adorar Jesus, para honrar e glorificar aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor, o amado das nossas almas. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Eu quero que nessa noite você abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 12. Aleluia. Êxodo capítulo 12. Quero lhes falar, porque Deus sempre mostra retratos do seu Filho, Deus sempre mostra figuras do seu Filho para nós, para que todo homem entenda que sem Jesus não há salvação, para que todo ser humano entenda que sem Jesus não há remissão de pecados, sem o sacrifício dele não há perdão. Mas porque Ele morreu, porque Ele deu sua vida por nós, todo homem pode se achegar a Deus através de Cristo, receber o perdão dos pecados e viver eternamente com o Senhor. Aleluia! Então nossa alegria é porque Ele veio e Ele deu sua vida por nós, e porque Ele nos redimiu, porque Ele fez expiação dos nossos pecados, porque Ele removeu os nossos pecados.
Deus o ressuscitou dos mortos e deu a ele um nome que está acima de todo e qualquer nome que se possa mencionar, não só neste século, mas também no vindouro. E ao nome de Cristo, todo joelho no céu e na terra e embaixo da terra terá que se dobrar, e toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glorifique a Cristo essa noite, toda a glória ao Senhor Jesus, toda a glória e todo o louvor a Ele. Aleluia, bendito seja o nosso Deus para sempre. O texto de Êxodo, capítulo de número 12, vai nos falar a respeito da Páscoa, vai nos falar a respeito da saída do povo do Egito, marcando um novo tempo. O verso que quero compartilhar com você é o verso 13, quando diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, ou seja, não haverá maldição destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deus prometeu no verso de número 12, que Ele traria juízo sobre os pecados do Egito, e todo o pecado traz consigo uma recompensa ou um salário, e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E Deus traria juízo sobre o Egito, e o povo que o Senhor havia escolhido também estava no Egito. É certo que eles receberiam punição porque também pecavam, porque também estavam vivendo no pecado. Mas Deus, por sua graça e bondade, já nos revelava o Salvador Jesus, já nos revelava que Cristo viria para entregar sua vida por nós, na cruz do Calvário. Glória a Deus, você pode glorificá-lo essa noite. Cristo é revelado no sacrifício do Cordeiro. Cristo é revelado ali, naquele momento, em que um cordeiro é morto pela família. Cada família deveria sacrificar um cordeiro para lhes dar livramento, porque o salário do pecado é a morte. Então o juízo de Deus viria sobre todas as famílias. A morte seria estabelecida em todas as casas, e ainda assim no campo, mas sobre a casa que houvesse a marca do sangue, que houvesse o sinal do sacrifício messiânico, essa casa estaria livre da maldição da morte, estaria livre da condenação dos pecados. E é aqui que nossa alegria aumenta, porque exatamente como Deus falou, Ele cumpriu a sua promessa. Ele disse que cada homem, cada pai de família deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro ou do cabrito nos umbrais das portas e na vega. Quando eles faziam isso, passando de um lado e de outro em cima, você pode ter uma ideia do sinal da cruz de Cristo. Aponta para o sacrifício maior. Alguém receberia o juízo do pecado sobre si, e não eram as famílias dos hebreus, era o cordeiro. O pecado tinha que ser punido, e Deus é justo. Se não punir pecado, então não é justo. A justiça de Deus, a santidade de Deus exige que todo pecado seja punido. Então, entende-se agora, porque é que havia a necessidade de que para cada casa um cordeiro morresse. É porque o pecado daquela casa também deveria ser punido. Só que Deus proveu para eles um meio, e esse meio apontava para Jesus, para o sacrifício que Jesus iria fazer por nós. Então a maldição da morte, a destruição do primogênito, a destruição da lavoura, a praga de mosca, a praga das rãs e todas as outras 9 pragas que foram lançadas contra o Egito, não caiu na casa dos hebreus. Na 10ª praga, a maldição destruidora, a maldição da morte viria sobre as famílias, por causa do pecado. Mas Deus, em seu grande amor, em sua misericórdia e bondade, e justo juiz, Ele estabelece que alguém morre no lugar da família.
para mostrar assim, que um povo pecador, um povo que não conhecia Deus, um povo escravo do pecado e dominado pelas trevas, teria a oportunidade de ver a luz, de ver o Salvador. Teria a oportunidade de receber, ao invés de castigo, vida eterna, quando ele revela que o Cordeiro receberia punição pelos pecados das famílias. Todas as casas, em todas elas, morreu um cordeiro. Quem deveria morrer? A família, mas um cordeiro morreu pela família. Então o juízo de Deus foi trazido sobre todo o Egito, e em todas as casas, onde não houve o sacrifício de um cordeiro ou cabrito, todas elas receberam a punição da morte. E os primogênitos morreram, os primogênitos foram atingidos, as famílias foram atingidas pela maldição da destruição. Mas sobre todos aqueles que estavam atrás da porta, diga atrás da porta, diga atrás da porta, que tinha o sinal do sangue, que aponta para a cruz, foram salvas. Aleluia. Você está atrás dessa porta, você entrou nessa porta que tem a marca do sangue, que aponta para a cruz de Cristo. Em João 10 ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo, pois quem entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Aleluia. A cruz é para nós um marco, divisor de história. Quando Deus estabelece que o cordeiro deveria morrer, ele diz: vocês estão no mês de Abib, no 7º mês dos egípcios. Porém, escutem uma coisa, esse mês será o primeiro dos meses do ano que eu estou estabelecendo para vocês. Eu estou estabelecendo uma história nova, eu estou estabelecendo um novo tempo, e esse mês, que é o 7º para os egípcios, será o primeiro para vós, porque eu estou fazendo coisas novas. Como ele promete na sua palavra, ele cumpre. Aleluia. E aquele era um novo tempo, porque a maldição estava sendo removida de sobre o povo. Os pecados deles caíram sobre o cordeiro, e o cordeiro morre no lugar deles, e agora eles estão inocentes, porque a inocência do cordeiro é transferida para eles. É assim que acontece, quando você crê em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, você crê nele, você reconhece que é um pecador, você crê em Jesus, Jesus que morreu na cruz por você, inocente, sem pecado, a inocência dele é transferida para ti, a tua maldição caiu sobre ele, e assim você é salvo. Assim você é liberto, assim você é curado, assim você é justificado, assim você é abençoado, assim você é restituído, e uma nova história começa a ser escrita por Deus para a sua vida. Jesus é o único Salvador, o único Senhor, Rei dos Reis. Não há outro meio pelo qual possamos encontrar a Deus e receber dele toda a sua vida, toda a provisão e salvação, senão por meio do único homem, Jesus Cristo, nosso Redentor. Aleluia. Então o Êxodo 12:13 aponta para o sacrifício de Cristo em nosso favor. E tudo precisa passar por Cristo, tudo precisa passar pela cruz. A cruz aponta para o amor de Deus. A cruz fala do amor sacrificial de Deus. Romanos 5:8 a Bíblia diz: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós quem somos, sendo nós ainda pecadores. Deus, ao invés de nos punir, Ele pune o próprio Filho, assim como foi lá no Egito. Agora um morreu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glorifique ao Senhor Jesus. Aplauda Jesus Cristo, o Senhor, igreja. Glorifique a Ele, dê honra, dê glórias ao Senhor Jesus. Não há vida sem a cruz. Não há uma nova história sem a cruz. Porque a cruz nos mostra o amor de Deus. A Bíblia nos mostra
que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Sabe o que significa ser pendurado no madeiro? É algo maravilhoso essa compreensão, porque quando uma pessoa tinha um julgamento sobre si pelos anciãos, e essa pessoa recebia um julgamento que era digna de morte, ou seja, a punição para o seu pecado era a morte, deveria ser morta, a forma como ela deveria morrer era no madeiro, pendurada no madeiro. Sabe por quê? Porque pendurado no madeiro, a maldição do pecado dele não amaldiçoava a terra. Então, quando se levantava alguém crucificado, para morrer ali crucificado, era uma declaração que aquela pessoa era indigno da terra e indigno do céu. A maldição dele morreria com ele, não ficaria na terra, seria levada por ele mesmo, por causa dos seus pecados. Agora veja o que Deus faz por nós, porque a Bíblia diz que Jesus se tornou maldito. Gálatas 3:3, a Bíblia diz que Jesus tornou-se maldito em nosso lugar, morrendo morte de cruz. Ele assumiu a nossa maldição. Ele não pecou, ele não cometeu qualquer pecado, mas aceitou morrer em nosso lugar. Nossa punição era a morte. Nossa morte deveria ser na cruz, porque estávamos amaldiçoados por causa do pecado. Deveríamos morrer na cruz para não amaldiçoar a terra. Mas Jesus, que não tem pecado, assumiu os nossos pecados, assumiu a nossa culpa, assumiu as nossas dores, a maldição da doença, a maldição da pobreza, a maldição da ruína. Ele assumiu sobre si e morreu pendurado no madeiro. Uma declaração de que ele se tornou indigno do céu e da terra por causa dos nossos pecados, para que através do sacrifício dele, nós sejamos, pela fé, dignos do céu. Glória a Deus. E é por isso que ele nos fez a promessa, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Aleluia! Glória a Deus, ele nos fez digno de entrar no céu. O sacrifício dele. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. A maldição que era nossa, ele eliminou na cruz, porque a maldição não podia mais descer para a terra. Ele destruiu a maldição e nos fez benditos. Hoje você é bendito de Deus. Você é amado de Deus. Você é amada pelo Senhor. Glória a Deus. Então, é preciso que entendamos essa verdade hoje. Porque na cruz há um novo começo, há uma nova história. Porque aponta para o sacrifício de Deus por nós, o sacrifício do próprio Filho em amor. Sabe, na cruz, o amargo pode vir a ser doce. Capítulo de número 15 de Êxodo, verso 25. O povo chega nos poços de Mara. Chegaram em um poço para beber água. Mas ao levar a água à boca, o povo notou que a água não dava para beber, era uma água amarga. Não podia ser bebida. O povo clamou a Moisés dizendo: por acaso você nos trouxe para morrer aqui? Por acaso nos trouxeste para ser destruídos aqui? E nesse momento, enquanto eles
estão falando com Moisés, murmurando contra Moisés. Moisés faz o que todo crente precisa fazer: vai aos pés do Senhor. Moisés foi aos pés do Senhor, foi orar ao Senhor, e Deus lhe falou: Moisés, vai adiante e encontre uma árvore. Encontrando-a, tire um galho dela, traga e lance nas águas, e mande o povo beber. Moisés vai, encontra a árvore, toma do seu galho, joga na água e diz: agora bebe. Quando o povo pegou a água que levou à boca, as águas amargas se tornaram doces. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir a Jesus, meu irmão. Glória a Jesus! Isso quer dizer que a partir da cruz, todo o amargo da nossa vida fica doce. Se colocarmos a cruz dentro do nosso casamento, o casamento, a amargura do casamento vai se tornar doçura. Se colocarmos a cruz em meio às circunstâncias adversas da nossa vida, as circunstâncias amargas se tornarão experiências doces para nós. A doçura de Cristo vai exalar a nossa vida, vai encher nossa vida. Ah, apóstolo, mas a amargura da vida hoje vem por endividamento. A amargura da vida vem pela crise financeira. A amargura da vida vem por relacionamentos quebrados, famílias destruídas. Na verdade, a amargura da vida não vem nem só por isso, ou não é esse o caminho. A amargura da vida vem por causa do pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus, e sem Deus todo homem é infeliz, e ninguém me prova o contrário. Porque ele está subjugado às suas vontades, paixões, aos seus desejos, e subjugado dessa forma, ele é um escravo, e assim ele é conduzido e seduzido para todas as circunstâncias terríveis de sua vida, e aí a amargura brota, como nas fontes de Mara. Mas se você colocar a cruz na sua vida, e quando eu digo cruz, eu estou falando do sacrifício de Jesus. Se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você, e que o sacrifício dele perdoa todos os teus pecados, a tua amargura vai se tornar doçura. Se você trazer Jesus para ser o centro da sua vida, as amarguras da sua vida vão se tornar doçura, porque Ele é aquele que desfaz a amargura em doçura, que desfaz a maldição em bênção, porque Ele é aquele que recebeu a maldição para que nós recebêssemos a bênção. Ele recebeu o castigo para que recebêssemos a provisão de Deus. Ele foi considerado pecador para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Alguém crê? Alguém se alegra por isso? Por favor, exalte e glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Então hoje há cura para a sua vida. Hoje há cura para o seu corpo físico, hoje há cura para as suas emoções, hoje há cura para a depressão, hoje há cura para o ódio, há cura para o medo. A partir da cruz de Cristo, coloque a cruz, coloque Jesus na sua vida e tudo vai tornar-se doce. Todo o amargo vai se tornar doce. Sem água eles não poderiam saciar a sede, mas agora com águas doces eles poderiam saciar a sede. Jesus disse, no último e grande dia da festa, João 7,37, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus, aplauda o Senhor, igreja. Jesus muda a nossa história. Ele é a fonte de doçura para a nossa vida. É interessante que em todo o tempo Deus mostra o sacrifício de Jesus, e nesse texto que mencionamos ele mostra o sacrifício, porque aquela árvore representa um madeiro, representa a cruz. Sem Jesus não existe vida eterna. Sem Jesus não existe vida abundante. Sem Jesus
não há perdão para os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz é tão importante para nós, igreja do Senhor, homens e mulheres, amigos, visitantes. A cruz é tão importante para nós como um todo nessa noite, porque Deus sempre mostra reflexos da cruz, do sacrifício do seu Filho para salvar a mim e a você. Os heróis da fé são conhecidos, são listados em Hebreus 11, por causa da fé na obra de Jesus, que haveria de se manifestar. Eles creram na justiça de Deus e pela fé fecharam a boca de leão, escaparam ao fio da espada, apaziguaram o poder do fogo, fizeram grandes proezas em Deus. E hoje tem os seus nomes no rol dos heróis da fé. Mas eu quero mencionar uma pessoa em especial, que sempre é lembrado, porque ele lutou com Deus. Existem músicas, corinhos evangélicos, e muitas músicas eu já ouvi, a respeito de Jacó, quando luta com Deus para ser abençoado. O mais interessante é que esse não é o ponto-chave da sua história. Não foi esse momento que fez ele entrar para o hall dos heróis da fé. O ponto-chave da vida dele, que o fez receber por fé a maior graça da sua vida, foi quando ele creu na cruz. Deus sempre revelou aos patriarcas o sacrifício de Jesus. E Jacó é conhecido por esse fato de ter lutado com Deus, mas não foi lutando com Deus que Deus o aceitou. Deus lhe fez promessas, mas quando ele foi aprovado pela fé, quando fica registrado que ele creu na justiça de Deus, é quando ele faz algo inusitado, que parece bem loucura no momento em que ele está realizando. Quando abrimos nossas Bíblias em Gênesis 48, verso 14, Jacó está no fim da sua vida, está sentindo que a sua hora está chegando. Então José, eles estão no Egito, e José leva os seus filhos, Manassés e Efraim. Manassés é o mais velho, Efraim é o mais novo, os seus dois filhos. Ele leva para que seu pai, Jacó, o homem da promessa, possa abençoar os seus netos. Então Jacó, um tanto velho, com a visão já embaçada, Jacó chega no ápice da sua fé, e na hora de abençoar os seus netos, ele faz diferente, ele faz do contrário, porque era necessário que o filho primogênito, que o primeiro filho, fosse abençoado com o dobro da bênção que receberiam todos os outros. Então ele deveria receber a maior bênção, Manassés, do que Efraim. Era um princípio para ser estabelecido, mas quando ele vai abençoar, eram dois, a mão direita sempre vai sobre o mais velho, a mão esquerda vai sobre a cabeça dos outros. Nesse caso, dos dois filhos, ele deveria pôr a mão direita sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim. Mas quando é para abençoar esses dois, ele tem a revelação da cruz, ele tem a revelação do sacrifício de Jesus, onde aqueles que não seriam abençoados recebem a bênção maior. E aí na hora de abençoar ele faz isso. O que ele faz aqui? Ele cruza as mãos, revelando a cruz, porque o mais novo recebe a maior porção, recebe a maior bênção. E Efraim e Manassés representam Israel e a igreja. E a igreja, que é a mais nova, foi a mais abençoada pela morte do Messias na cruz, pela morte de Cristo na cruz. Fomos abençoados. Quando ele creu, ele entrou para os heróis da fé. Quando ele creu no sacrifício do Messias. A cruz é mencionada aqui, quando ele abençoa Efraim primeiro, dando a maior bênção. Isso mostra que todos aqueles que crescem em Jesus, receberiam a justiça que vem da fé, a vida eterna, que Deus reservou para aqueles que nele creem.
Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para cá essa noite. Somos gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus. Aqui nós temos suco de uva e pão de padaria, que Jesus estabeleceu em Mateus 26, verso 26. Quando ele está na ceia de Páscoa, na última ceia de Páscoa da sua vida, ele estabelece a nova ceia, porque a antiga aliança está ficando para trás. A aliança da lei está sendo substituída pela aliança da graça, aliança do perdão, do sacrifício, pelo sacrifício de Jesus. E Mateus 26, e o verso de número 26 nos diz: enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. João 6, ele nos fala a respeito de que o corpo dele, ou a carne dele, era o pão que ele estava dando pela vida do mundo. E a palavra vida aqui é literalmente essa vida comum, não é vida eterna. Ele não estava dizendo ali que estava dando a carne dele, o corpo dele, em sacrifício pela salvação. Ele estava dizendo que estava dando pela vida. Isso significa pela saúde. Quando nós lemos esse texto, ele só diz assim: tomai e comei, este é o meu corpo. Ele faz menção do maná. Quando o povo comeu o maná no deserto, o povo caminhou muitos anos, porque era o pão do céu. Mas mesmo quem comeu daquele pão pereceu. Ele disse: os vossos pais, no capítulo 6 de João, comeram maná no deserto e pereceram. Porém, aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Então é de extrema importância entendermos algo aqui essa noite, porque hoje nós estamos para ceiar, e nós aprendemos, e a ceia sempre foi um momento de muita angústia para mim, até compreender a revelação correta a respeito do sacrifício de Jesus. Porque dia de ceia era o dia de procurarmos os nossos pecados. Muitos ainda hoje usam o hábito de estabelecer a ceia, dizendo: irmãos, no final de semana que vem a Santa Ceia, por isso essa semana todo mundo tem que estar de jejum e vigilante, porque é a ceia no domingo que vem. E aqueles que se sentem em falha no domingo geralmente não iam, e alguns que iam não ceavam, porque tinham entendimento que eles deveriam eliminar os pecados de sua vida para poder ceiar. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia nos ensina a respeito do sacrifício de Jesus. Jesus diz, verso 27, a seguir tomou o cálice e tendo dado graças o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Por quê? Aqui ele explica o porquê do sangue, ele só não explica o porquê do corpo. Mas eu vou explicar a respeito do corpo jazinho. A respeito do sangue ele diz, verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para remissão, diga remissão, e eu poderia dizer para remoção de pecados. Ele estava dizendo: eu estarei morrendo na cruz, o meu corpo partido por vós. Isaías 53, ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas feridas dele nós fomos sarados. Para que é que serve a carne dele? Para que é que serve a carne de Jesus? Para curar as tuas doenças, para curar as tuas enfermidades físicas, emocionais, câncer, para curar a gripe, inflamação da garganta,
para curar uma dor do calcanhar, para curar de pedra na vesícula e qualquer outra doença. Porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. E pelas suas feridas nós fomos sarados. O corpo dele serve para curar os nossos corpos. Ele diz, a minha carne é o pão que eu dou, ou o pão que eu dou é a minha carne pela vida do mundo. Pela zoe, a palavra vida no grego é zoe. Então, quando você come do pão, você pode pensar, o que esse pão pode fazer por mim? Bem, esse, nada. Mas porque você está fazendo um memorial da obra de Cristo, a virtude do corpo de Cristo vem sobre ti pela fé e remove todas as tuas doenças e cura todas as tuas enfermidades. Glória a Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus essa noite. Ele disse que o sacrifício é a favor de muitos, não é contra muitos. Por isso, o apóstolo vai nos dizer, no capítulo 11, o verso 23, ele diz, porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomando o cálice, disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. E ele começa a ministrar essa palavra a respeito do sacrifício de Jesus e daquilo que ele instituiu e diz, portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, sem discernir o corpo. Todo mundo acredita que o sangue é para perdão dos pecados, mas não entende que o corpo é para curar a ferida. Que quem come e bebe do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há muitos entre vós, fracos fisicamente, tá? Enfermos, doentes e muitos que já até morreram. Por quê? Porque não discerniram, porque não entenderam que o corpo de Jesus foi partido na cruz para curar, para remover nossas doenças. Então, quando ele diz, examine-se pois o homem a si mesmo, assim como o do pão beba do cálice, entenda algo essa noite. A gente já vem ensinando esse princípio, essa verdade, há algum tempo. Eu não sei se por causa do seminário que teve esse fim de semana, mas muitos dos nossos irmãos não estão aqui essa noite. Eu não sei a razão, talvez seja porque estavam no seminário. Alguém me disse ali fora que é porque hoje é jogo do Flamengo. Eu falei, até as mulheres já gostam do Flamengo assim? Porque as mulheres são em maioria e elas faltaram. Então entenda uma coisa, quando ele diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim como do pão beba do cálice, ele não estava dizendo para você procurar pecado em você. Ele estava dizendo para você examinar-se pelo sacrifício, examinar-se pelo corpo que cura as tuas feridas e pelo sangue que remove os teus pecados. Glória a Deus. Em que se baseia o sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo, ou como podemos entender o sacrifício de Cristo? Por favor, Charles, faz favor aqui. Você vai ser um lindo cordeiro, mas vai morrer. Glória a Deus. Fica de joelho aqui. Não precisa ficar de quatro, só de joelho. Escute algo. Entenda o que Jesus fez por nós e entenda o que nós recebemos na ceia. O que nós recebemos quando aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida. Alguém vem para oferecer um sacrifício. Márcio, corre aqui, por favor. Eu quero lhes mostrar algo essa noite, para que nós tenhamos fé e vivamos por ela, alegres no Senhor. O Márcio, dentro dos princípios da lei, vem oferecer o sacrifício dele, porque ele é pecador. Ele cometeu pecados e agora ele veio para trazer o sacrifício dele.
Então ele traz o cordeiro. Quando ele traz o cordeiro ao sacerdote para o sacrifício, está lá em Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, você vai ver isso. Quando ele traz o cordeiro para o sacrifício, escute, o sacerdote não vai olhar para o Márcio e procurar qual é o pecado dele. O sacerdote não busca nele o pecado e a falha dele. Por quê? Porque o sacrifício mostra e revela Jesus que haveria de morrer por nós. Então quando ele vem trazendo, ele já sabe que tem que trazer um cordeiro de cerca de 1 ano, sem defeito, sem mancha, branquinho, sem doença. Então o sacerdote examina o cordeiro. O sacerdote nem fica olhando para ele, mas ele examina o cordeiro. Todo ele, observando se tem mancha, observando se tem algum tipo de doença. Então quando o cordeiro é limpo, e o sacerdote faz o seu julgamento e diz: o cordeiro é aceitável ao Senhor. Quando o cordeiro é aceitável, o pecador está sendo aceito. Uhul! Glorifique a Cristo, igreja. Quando o cordeiro recebe o julgamento de que está limpo, que ele é limpo, é inocente, o pecador recebe uma faca. Vem cá, para frente. Fica de lado aqui, Charles, porque a gente fazer o teatro bem bonito aqui. Fica de lado, isso, fica aí, fica desse lado. Pronto. O pecador recebe uma faca. O sacerdote diz: põe tua mão sobre ele. Coloca a mão, as 2 mãos. Quando ele impõe a mão, todo o sacrifício pelos pecados tem que ser feito assim. Por quê? O cordeiro está limpo e foi aceito por Deus. Quando ele impõe as mãos, o pecador põe as mãos sobre o cordeiro. Os pecados do pecador são transferidos para o cordeiro. E a inocência do cordeiro é transferida para o pecador. Aí ele tira as mãos, mas para ele saber que Deus o ama e que entregaria seu filho com grande amor para salvar a vida dele, não é o sacerdote, mas ele tem que sacrificar o cordeiro. E ele vai e sacrifica o cordeiro no lugar dele. O cordeiro tem que morrer. Sim ou não? Por quê? Porque agora o cordeiro é pecador. A inocência dele está no homem. Ele foi aceito, então ele agora, o cordeiro é pecado, ou pecador, e o homem está justificado. E o cordeiro é sacrificado, recebe a culpa, recebe a punição, e ele recebe a bênção, a misericórdia e o favor de Deus. Aplauda a Jesus essa noite. Lindo cordeiro. Glória a Deus. Mais forte esse aplauso a Jesus, igreja. Aleluia. Então entenda o que Deus está fazendo conosco. Existe um outro princípio, e eu falo demais. Existe um outro princípio a respeito do sacerdote que nós precisamos saber. Quando o sacerdote ia oferecer um sacrifício, Deus olhava para ele. Se ele fosse aceito, então Deus aceitava o povo. Agora entenda algo. Nós estamos diante da ceia do Senhor Jesus, o memorial do seu amor e sacrifício por nós. Essa noite de festa não é noite para ninguém ficar chorando aqui porque Jesus não está mais na cruz e ele ressuscitou e está à destra do Pai. É noite de alegria. Jesus vive. Ele vive para sempre. E um dia vai voltar para nos levar para a eternidade com Ele. Glória a Deus. Então entenda, quando o apóstolo Paulo diz: portanto, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. De que maneira o homem deve se examinar? Da seguinte maneira, exatamente como eu fiz ali. Se Jesus morreu por ele, como pecador, como ele deve se examinar? Que ele está? Ele está? Ele está? Mais alto. Limpo.
justificado, porque os pecados dele caíram sobre Jesus. Então, pelo sangue, ele se julga limpo, inocente diante de Deus e o Pai. Mas são dois elementos. E diante do corpo, ele se julga o quê? Ele se julga curado, gente. Por quê? Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Se ele morreu na cruz por ti, pelo corpo dele você se julga curado, e pelo sangue dele você se julga inocente diante de Deus, e assim come do pão e bebe do cálice para exaltar e glorificar e honrar aquele que morreu na cruz por nós. Glória a Deus! Existe coisa melhor do que servir a Deus? Qual é o preço que a gente tem que pagar para servir a Deus? Nenhum. Porque a salvação é entregue a nós pela fé no sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Por isso, não há perdão sem a cruz, não há libertação sem a cruz, não há vida sem a cruz. A cruz é para nós divisor de história. Muitos tentaram anular o evangelho, anular o cristianismo, mas até hoje ninguém pôde tirar e desfazer o fato em que a história secular reconhece antes e depois dele. A história está dividida no meio. Você vai fazer leitura histórica. 5.835 anos antes de Cristo. E depois você vai ler 2017, depois de a cruz de Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus por nós, divide a nossa história ao meio e marca um novo tempo. Ame a Jesus, honre a Jesus, Ele é digno de glória. Fique de pé nessa noite. Oh, aleluia! Glória a Deus!